Graças e paz, bem-vindos ao nosso devocional. Eu declaro sobre a sua vida o favor do Pai, que você é cercado da bondade, que os teus caminhos destilam fartura, que o Senhor te conduz por caminhos planos. O Senhor é o Deus que te favorece em todas as coisas. A sua casa foi escolhida, aleluia. O Senhor é contigo, você não precisa temer nada. Perto está o Senhor, Ele está do lado, Ele está residente, Ele se manifesta em você e sobre você. Amém? Bem-vindos, em nome de Jesus, dia mais que abençoado. Você foi abençoado em Cristo Jesus, continua abençoado e o Senhor tem novas porções da sua bênção. As bênçãos são poderosas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Este é o mês de bênção sobre a sua casa, em nome de Jesus. Bom dia, Louvane, bom dia, Rafael, bom dia, Eliane, Rafaela, na verdade, bom dia, amém, Clécia, bom dia, tudo bem, Eliscar, Kellen, amém, que bom tê-los conosco, Marco, bom dia, aleluia, aleluia, Rafael da Rocha, tudo bem, graça e paz, amém, Sueli, Sérgio, queridos, amém, Maria Alves, amém, Gislaine, Everton, aí, bom dia, Simone Monteiro, tudo bem? Olá, Valquíria, graças a Deus, amém, bom dia a todos vocês, aleluia. Hoje o Salmo 125, amém? Salmo 125, louvado seja Deus. Nós estamos na série de Salmos, e você sabe que quando você fala as palavras dos Salmos, Deus prospera a tua vida, amém? Ele fez isso com Ezequias para mostrar que existe prosperidade, saúde, quando nós mencionamos as palavras dos salmos, aleluia. E esse salmo é um salmo de fé. Hoje vamos falar sobre a fé, amém? A fé, quão importante é a fé, aleluia. O justo viverá pela fé. E esse cântico, o cântico de Davi, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Aleluia. Que lindo isso. Que comparação poderosa, que analogia tremenda, né, da geografia de Israel, de Jerusalém. Davi morava ali e ele disse: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, o monte inabalável, o monte escolhido por Deus, o monte chamado monte onde a nova aliança está, amém? A aliança da graça, o monte Sião, firme para sempre, aleluia. Como em redor de Jerusalém estão os montes, nós temos 3 montes basicamente ao redor de Jerusalém: o Monte das Oliveiras, o Monte Moriá e o Monte Sião, amém? Davi então olha esses 3 montes na geografia e diz: é assim aqueles que confiam no Senhor. Você é como uma montanha, como um monte, aleluia. Ninguém vai abalar a sua vida, notícia nenhuma vai tirar você do caminho, nada poderá demover da sua vida aquilo que Deus tem para você. Você viverá todos os seus dias para cumprir o propósito de Deus. Ninguém poderá roubar de você as riquezas de Cristo Jesus, nem o ladrão, nem coisa presente, nem no futuro, nem o passado que se foi, nada poderá tirar de você aquilo que o Senhor tem em Cristo Jesus. Você é como um monte, amém? Que não se abala. Louvado seja Deus. Ele segue dizendo: em redor, né, do seu povo, assim agora e para sempre. Então, os que confiam no Senhor, você confia no Senhor? Amém. Então, não se abale, não deixe as suas emoções vagarem, os pensamentos distraírem-se daquilo que a palavra de Deus diz. Amém? A fé vem por ouvir continuamente a palavra de Deus. Então, ao ouvir a palavra continuamente, a fé é gerada. A fé vem ao ouvir. Depois de ouvir. Você tem que conhecer a fé quando a fé está presente. Amém? A fé não é uma tentativa, não é um salto no escuro para ver o que vai dar. A fé não é você pular de um penhasco e esperar que Deus vai tomar você e você não vai
se esborrachar lá embaixo. Não, a fé não é uma tentativa para ver se algo vai acontecer. A fé é uma certeza. Antes de fazer, a certeza deve estar presente. Muitas pessoas não entendem isso e tentam crer. Você não tem que tentar crer. Ou a fé é real ou ela não é real. E quando a fé está em você, você sabe que a fé está em você. Você é capaz de dizer amém com segurança, com descanso. Não há em você nenhum resquício daquilo que poderia ser um temor, uma dúvida na sua vida. Você tem uma certeza. A fé é a certeza das coisas que esperamos. A fé é a convicção daquilo que não vemos. É uma convicção, compreende isso? Então você não precisa tentar crer ou tentar fazer que crer, nada disso. Apenas continue ouvindo a palavra, continue ouvindo a palavra. Tome a palavra necessária para a área que você precisa. Se é provisão, pegue uma palavra como a palavra de Filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, todas elas. Repita isso, repita até que a sua consciência interior creia, até que crie raízes no seu coração. Você precisa de cura, tantos textos de cura. Deus deixou, de fato, várias maneiras para sermos curados. Você pode ser curado pela sua própria fé. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si, no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados para nos libertar dos pecados. E pelas suas feridas fomos sarados. Então veja que a mesma obra que levou os nossos pecados, que nos justificou, que nos deu perdão eterno, perdão para sempre, perdão para passado, presente e futuro da nossa vida, a mesma obra também eliminou a doença, a enfermidade, eliminou também a miséria. A Bíblia diz que na cruz Jesus se fez pobre para nos tornar ricos. A obra da cruz foi completa. Aleluia. Toda maldição foi eliminada. A Bíblia diz que você foi resgatado da maldição da lei, porque Cristo se fez maldito em seu lugar. A lei, se você pegar Deuteronômio 28, a partir do verso 15, você vai ver quais são as obras da lei, né? As manifestações da lei. Você vai ver doença de todo tipo, você vai ver falta, você vai semear e não vai colher, você vai trabalhar, mas não vai desfrutar, você vai ter filhos, mas o mundo vai possuí-los. Maldição, maldição, morte, enfermidade, escassez, maldição da lei. Jesus te livrou da maldição da lei. Aleluia. Nós somos livres da maldição da lei. Você não pode aceitar nenhuma maldição na sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu corpo. Levante-se, fale a palavra com ousadia, porque você foi liberto de toda a maldição para que a bênção de Abraão chegasse a você. Aleluia. Perdão. E Davi está dizendo: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Não importa quem é a pessoa, mas o teu rei, aquele que determina, é Jesus, não os homens. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Bem, Deus é atraído pela sinceridade. Ser reto é ser apenas sincero. Amém? Justiça é um dom. Você recebeu a justiça de Cristo Jesus e por isso Deus vai abençoar você, vai inverter a sua sorte, se necessário for. Aleluia. Aqui, sobre a sorte dos justos, diz a Bíblia. Amém? Porque para que o justo não estenda a mão à iniquidade, faz o bem, Senhor, aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz, shalom sobre Israel. Bem, então a fé inabalável que o salmista diz aqui, se você permanece firme, se você permanece com o coração puro, crendo nas Escrituras, crendo na palavra de Deus, é certo que você vai colher. Amém? Aleluia. Nós somos muito abençoados. Somos filhos muito abençoados pelo nosso Pai que está nos céus. Eu gostaria de ler com vocês uma parte de Romanos, vou abrir aqui, Romanos capítulo 4, que fala sobre Abraão.
Abraão, pai da fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. A Bíblia diz, e Abraão, pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, quando circuncidado. Nas pisadas da fé que teve Abraão. Amém? Então nós devemos andar nas pisadas da fé de Abraão. Aleluia. Olhe para o seu caminho e já tem as pegadas de Abraão ali. Bem, essas pegadas são um caminho para o milagre. Amém. Você sabe que Abraão esperou 25 anos para ter um filho. E esse filho Isaque, um dos tipos de Cristo Jesus, Deus confirma a aliança. A aliança foi revelada quando Abraão oferecia Isaque como uma oferta. Certamente uma fé poderosa. A Bíblia diz que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Não havia na história ressurreição de mortos. Então Abraão creu no inédito, creu naquilo que não era possível para a mente humana, não tinha registro de história de ressurreição. Hoje nós somos agraciados, nós temos vários testemunhos na história de ressurreição, na palavra de Deus de ressurreição. Isso significa que Deus ressuscita os mortos. Mas Abraão teve que crer em algo inédito, compreende isso? E a oferta era uma oferta de holocausto. O seu filho viraria cinzas. Imagina, você põe fogo e aí vira cinzas, e ele creu que das cinzas ele traria o seu filho de volta. Porque ele simplesmente considerou, logizomai, ele simplesmente pensou e falou, Deus me disse que através desse menino as famílias da terra seriam abençoadas, que através do descendente desse menino todas as famílias seriam abençoadas. Ele falou. Se ele falou, eu creio no que ele falou. Eu creio no que ele falou. E aí Deus pede o menino em sacrifício. Ele deu, em figura, em tipo, porque ele ia sacrificar, mas Deus já viu a atitude dele em fé. E ele disse, ele declarava, Deus proverá o cordeiro, meu filho. Deus proverá o cordeiro. Veja que Abraão teve uma fé maravilhosa, né? Mas ele não começou assim. Ele não começou assim, porque nós crescemos em fé. A Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, e você vê que ele não respondeu ao primeiro chamado de Deus. Depois de um tempo, ele estava na terra de Israel e houve fome, e ele desceu para o Egito. Ele desceu para o Egito, ele até mentiu no Egito. Bem, ninguém é incentivado a mentir, a pecar, nada disso. Mas veja, o favor de Deus estava com ele, assim como está com você. Mesmo falhando, Deus o prosperou. Mesmo falhando. É fato que quando ele voltou do Egito, ele voltou ao ponto de partida. Porque quando saímos fora da vontade de Deus, o tempo não é contado. E nós reiniciamos a caminhada. Compreende? Por isso que você não pode desistir. Você tem que ter uma fé que persiste, porque se você desiste, você recua. O relógio da sua vida, o relógio espiritual do tempo, ele é parado. E você vai perder as oportunidades, você não vai acelerar as bênçãos da sua vida. Então, não recue, apenas continue firme. Una-se a pessoas de fé, ouça a palavra da fé. A Bíblia diz que Abraão, ele creu. A Bíblia diz assim, vou ler aqui para você. A Bíblia diz assim, Deus disse para Abraão, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Bem, o milagre sempre é pela graça, e a graça é possuída pela fé. E aí diz, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Amém? Então nós somos filhos da fé, filhos de Abraão, participantes então da sua herança. Como está escrito, por pai de muitas multidões ou nações te constituí. Deus disse, por pai de nações te fiz. Eu não vou te fazer. Te constituí, está no passado. Amém? Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então veja as pisadas da fé de Abraão. Deus aparece para ele e diz para ele, Abraão, você vai ser pai de multidões. E ele não tinha um filho, a esposa era estéril. Amém? E os anos se passaram
Ele chegou à velhice, à incapacidade natural de gerar filhos. Quando ele chegou nesse ponto, aí Deus aparece e dá o milagre. Impressionante, parece que Deus permite que a gente chegue ao fim do túnel. Compreende isso? Que você chegue a um ponto onde só tem um lugar para você olhar, para cima. Às vezes existem coisas em nós que Deus o sabe, a confiança ainda não está inteiramente no Senhor, está em nós mesmos, está na nossa própria justiça, achamos que merecemos alguma coisa. Então Deus permite que cheguemos ao fim da história, ao fim da linha. Aí quando você chega ao fim da linha, você tem que olhar para o alto, você é filho. E aí você recorre a Deus, aí você põe o seu coração inteiramente no Senhor e o milagre aparece. Bem, Abraão chegou aos 99 anos, diz a Bíblia, ele não podia gerar. Antes, aos 75, ele podia gerar, Sara não podia, mas aos 99, nem ele e nem Sara. É por isso que diz aqui o texto que ele lutou contra a esperança. Vou ler para você. Mas veja Deus, ele creu na palavra de Deus, amém? Ele creu na palavra de Deus. E essa fé que nós devemos ter. Nós cremos no que está escrito. Algumas pessoas creem numa palavra de profecia. Outro dia eu estava conversando com um irmão, e aí ele falou, não, Deus me deu uma palavra. Ele vive uma vida cheia de dúvidas, declarações de derrota, mas veio para mim, não, é porque Deus deu uma palavra profética para mim, que isso vai acontecer. Eu falei, irmão, você confia no que está escrito ou numa palavra profética? Onde você põe a sua fé? Onde você põe? Pastor, você está duvidando das profecias? Longe de mim, mas veja, muitos homens podem falar coisas que não estão em linha com a vontade de Deus, em nome de Deus, para você. Por favor, querido, não ponha a sua vida, não coloque a sua esperança na palavra de alguém. Não coloque, não faça isso. Você tem um firme fundamento, você tem a Bíblia escrita, amém? Se está escrito, você pode dar sua vida por isso, porque está escrito. E aqui diz que nós devemos andar nessas pisadas de Abraão. Ele creu no que Deus disse. Ele creu na palavra. Ele não creu porque as coisas estavam melhorando. Ele não creu porque ele sentiu energia. Ele não creu por causa de uma emoção. Ele não creu porque o vizinho falou, porque o pastor disse, porque o profeta veio e pôs as mãos sobre você e ele disse, você crê no profeta ou você crê na palavra? Se você quer ter uma fé robusta, você tem que crer no que está escrito. Amém? Você tem que crer no que está escrito. Aleluia. Amém? Bem, esse é o primeiro passo, porque a sua fé não pode ir além do conhecimento da palavra de Deus. Somos roubados quando não sabemos o que nos pertence. O Deus de toda abundância, a Bíblia diz que o Deus que é rico em toda esperança vos encha de toda alegria no vosso crer. Ele quer encher você de alegria enquanto você espera. Amém? Ele vai te levar para desfrutar ao longo do caminho até a promessa. Você não tem que se alegrar só quando chegou no destino. Chegou no lugar das férias, agora emoção. Não vá no caminho aborrecido, com a sua esposa, com os filhos no carro, todo aborrecido. Não, vá desfrutando das férias no caminho. E quando chega no destino, a alegria maior, a alegria completa. Amém? Então, precisamos nos alegrar hoje, andando nas pisadas da fé do pai Abraão. E aí, a Bíblia diz, perante, então, Deus, ele creu, e isso lhe foi dado por justiça. Ele apenas creu. Deus não pôs nenhuma condição. Deus só falou. E quando Deus falou, ele disse, eu creio. Amém? Ele disse amém. E ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. A Bíblia diz, e o Deus que vivifica os mortos. Então, veja, ele creu no Deus que dá vida ao que morreu. Deus é assim. Deus é vida. Certa ocasião, Jesus falou para os fariseus, Deus não é Deus de mortos. Deus é o Deus de vivos. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os fariseus estavam colocando em questão, os fariseus, saduceus, a ressurreição dos mortos. E Jesus falou, você não leu o que está escrito? Quando um fariseu sabe que está escrito, ele não questiona. Eles não questionaram Jesus, porque Jesus sempre respondia aos fariseus com o que está escrito. Porque eles creem no que está escrito. Está escrito nas Escrituras. Tendes por pai, Abraão, Isaque e Jacó.
E eles creem que quando Deus disse Abraão, Isaac e Jacó, o nome que é o nome de Deus, então eles creem que eles estão vivos com Deus. E Jesus então pega no ponto. Em outro momento, Jesus também diz para ele, não está escrito, vós sois deuses? Porque o salmista disse isso, vós sois Deus. Eles não questionavam quando Jesus dizia, está escrito. Amém? Bem, você vence o diabo declarando, está escrito. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Os 3 níveis de tentação possível, né, ou possíveis na nossa vida, os 3 níveis, Jesus venceu dizendo, está escrito. E essa é a maneira de você vencer o diabo. Tem que ter Bíblia na sua vida, você tem que amar a palavra de Deus, você tem que ler, meditar na palavra de Deus. Então Deus vivifica o que está morto. Se sonhos morreram, sonhos que foram embora, amém? Deus ressuscita. As sementes que estão enterradas, Deus ressuscita. Do seu casamento, o amor acabou, Deus ressuscita. Aleluia. Você já não tem mais esperança, perspectiva por amanhã, Deus ressuscita, aleluia, amém. Deus ressuscita todas as coisas, Ele é vida. Quando há um encontro entre morte e vida, aleluia, a vida prevalece. Quando Jesus estava entrando na cidade de Naim com seus discípulos, e veio uma viúva com o filho morto, um cortejo fúnebre, se encontrou. Imagina o encontro, né? A vida e a morte, aí a vida vem e ressuscita o morto, amém? Jesus é vida, aleluia, é o autor da vida. E chama a existência as coisas que não existem. Então, olha a fé de Abraão. A fé do tipo de Abraão, das pisadas de Abraão, crê na palavra, crê no Deus que vivifica os mortos, amém? E crê no Deus que chama as coisas que não existem como se existissem. Deus não nega o fato, não nega o problema, mas Ele chama a existência aquilo que Ele deseja. E é assim que você tem que operar a fé enquanto espera o milagre. Você tem que declarar a promessa, declarar a promessa. Cada vez que você declara a promessa, que você toma a palavra e fala a palavra, você está chamando a existência, amém? Para esse mundo, aquilo que é uma verdade no reino celestial. Aleluia. É assim que Deus faz as coisas. Então, Deus vai e troca o nome de Abraão. Sabe que Deus trocou o nome dele? Ele se chamava Abrão. Abrão. Aí Deus coloca um A no português, mas no original ele coloca o rei, a letra rei, né? O H no inglês, Abraão. Então, esse H é uma das letras do nome de Deus. É a letra, inclusive, que fala da graça, que é a letra número 5. Então, Deus se coloca dentro de Abraão e diz para ele, agora você não vai mais se chamar Abrão, você vai trocar o RG, vai trocar a certidão de nascimento, vai trocar o CPF, a carta, o CNH, você troca todos os documentos do passaporte, porque agora o seu nome não é mais Abrão, o seu nome é Abraão. Abraão, porque Deus entra no nome e o nome passa a ser pai de multidões. Bem, imagina, né? As pessoas chamando ele, pai de multidões. Qual é o seu nome mesmo? Pai de multidões. Quantos filhos você tem? Só por curiosidade. Nenhum. E você é o pai de multidões. Certo. Por que você é pai de multidões? Quem te deu esse nome? O seu pai te deu esse nome? Foi Tera? Foi sua mãe? Não, foi Deus. Deus disse que eu serei pai de multidões. E olha hoje, você sabe que os judeus, né, o remanescente, são filhos de Abraão. São filhos, todos os judeus, filhos de Abraão. Há um remanescente que será salvo. E todos os que compõem a igreja são os filhos espirituais de Abraão. Milhões e milhões. O céu é mais populoso que o inferno. Amém. Amém. Por quê? Porque ele creu. Essas são as pisadas. Você tem que agir assim também. Você tem que chamar a existência, declara a promessa, declara a cura. Pela chaga de Jesus eu fui curado. Quando você se sentir abatido, pede para alguém orar e confessar com você. Pare. Grave a palavra, grave você mesmo, os textos bíblicos, grave no seu celular a promessa. E nas horas de combate na mente das dúvidas, põe lá para ouvir você mesmo repetindo a palavra de Deus, repita também. Amém?
torne a palavra de Deus constante em você. Você tem que formar um caminho de palavra de Deus. Aí diz a Bíblia, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Então veja, ele creu. Bem, cada dia era pior, cada manhã era pior do que antes, porque ele estava ficando velho. Amém? Então, para Abraão, a esperança era um problema, no sentido de que o futuro era um problema. Mas ele creu contra. Como ele creu contra? Como é possível você vencer a esperança que te dá uma má notícia? Como você faliu, doença terminal, o casamento acabou, as coisas acabaram. E como é possível você vencer a esperança que se foi, que acabou? A Bíblia diz, ele creu. E sem enfraquecer na fé, você sabe, a fé enfraquece. Mas diz aqui que ele, sem enfraquecer na fé, embora levasse o seu próprio corpo em conta, o corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Uau, quão importante é a fé. Então veja aqui, a fé que nos fortifica. O que é a fé? A fé é a declaração. Isso é fé. Cri, por isso falei, diz a Bíblia. Cri, por isso falei. Você não pode ir além do que você é capaz de confessar. A fé é expressa por palavras, mais do que por ações. As palavras estabelecem um caminho aonde você vai agir. A fé não recua, mas as palavras têm que confirmar o que você crê. Não adianta você agora falar, eu creio, glórias a Deus, de repente, durante o dia, surge o problema, a esperança parece ir embora, e você já fala, acho que não foi, não aconteceu, não é bem isso. Matou, você destruiu, não existe fé. Compreende que não existe fé? Quando as nossas palavras não confirmam constantemente aquilo que cremos, na tempestade, na fornalha, na prisão, se não confirma, não é fé. Não é fé. Bem, você crê em algumas coisas. Espero que você tenha convicção absoluta da sua salvação, porque está baseada na fé no sangue de Jesus, em Cristo, amém? Então, se alguém vier para você falar, você não é salvo, não. Se você não é salvo, olha, você não segue o que nós seguimos, você não é salvo. Você vai crer nessa pessoa? Não, claro que não. Você crê no ar, vê o ar, você não vê, mas você crê que ele está presente, certo? Certo. Bem, fé. Nós exercemos fé. A fé é no invisível, não é no que eu posso ver. É naquilo que não existe, mas eu posso chamar de existência. A fé chama a existência. Então, se você está fraco na fé, mesmo considerando os problemas, veja que Abraão não negou o seu próprio corpo. Ele olhava para Sara, e mesmo chamando de avançada, né, a idade avançada de Sara, porque para a mulher você não fala que ela é idosa. Você fala que ela é avançada de dias, amém? Assim que você deve dizer, né? Aleluia. Então você sempre fala, não, a irmã ali já é avançada de dias. Para homem você pode falar que ele é idoso, mas para mulher não, amém? Bem, ele não duvidou por incredulidade da promessa. Ele não duvidou. A incredulidade não é algo que nasce em você, é algo que vem contra você, porque você nasceu da fé. Amém? Então, ele, como que ele fez? Como que foi Abraão? Quais são as suas pisadas? A Bíblia diz aqui, mas pela fé, diga, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia. Abraão estava 100% persuadido que Deus era poderoso para cumprir o que falou. Pega o seu milagre aí. Você tem certeza 100% que Deus é poderoso para fazer, para realizar esse milagre na sua vida? Você tem essa certeza? Se você tiver essa certeza, você está no ponto de Abraão. Aleluia, amém? Na fé do pai Abraão. É a pisada de Abraão. Você está pisando certinho, seu pé encaixou direitinho na marca da pisada da fé. Não duvidou,
Bem, ele não permitiu que as circunstâncias, que o amanhã, que as notícias, que as pessoas roubassem a sua fé. Ele se fortaleceu pela própria fé. Veja, a fé pode ser fraca, mas quando você ativa a fé pelas palavras, ela fortalece você. É a fé que nos fortalece. E uma das chaves, amém, para nós encerrarmos esse momento, dando glória a Deus. Glória, palavra no grego, significa emitir opinião sobre. Dar glórias a Deus é reconhecer que Ele é Deus, que Ele pode fazer, que o que Ele falou é verdade. Eu não sinto, eu não vejo, mas é a pura verdade. E por essa verdade sou capaz de dar minha vida. Ele estava dando glórias a Deus. Oh, como é importante louvar ao Senhor. Como é importante, né, no caminho desses salmos. Eu espero, né, que algo tenha ficado impregnado em nosso coração, que é louvar a Deus. Louvar a Deus. Louvar a Deus, como Davi, nos dias mais difíceis da vida, abra sua boca para dizer glórias a Deus. No seu templo, diz Davi, tudo diz glória, glória a Deus, tu és poderoso para fazer, eu creio. Fale isso, fale até que você perceba a fé que destrói as muralhas, que atrai o impossível, que traz o milagre. Amém? Amém. Bem, essas são as pisadas da fé de Abraão, nosso pai, que deixou para nós as marcas na história descrita na palavra de Deus. Ande nela. Se você se desviou, volte para o caminho. Amém? Em nome de Jesus, como disse o salmista, volte para o caminho, porque é no caminho que está a bênção. O caminho é Cristo, o caminho da fé. Deus te conceda neste dia a revelação mais pura e plena da fé que há em você. Que as suas palavras sejam poderosas para destruir muralhas. Que as suas palavras sejam carregadas de fé, de unção, para despedaçar jugos de enfermidade, de opressão, de pecados. Que a sua fé chame à existência o milagre que você tanto espera. Amém? Porque assim como Abraão, mesmo provado em uma situação tão tremenda quanto entregar o seu filho, assim como ele foi vencedor e se tornou neste homem o pai da fé. E isto é uma sombra para nós. A história dele é um exemplo para nós. Amém? Ande, firme-se na palavra de Deus. Em nome de Jesus, o seu milagre logo mais acontecerá. Amém? Abraço carinhoso a todos. Amém? Michele, Amália, amém? Everton, amados irmãos queridos, amém? Hoje é sexta, aleluia, estou perdido aqui no... Hoje acho que é quinta, não, hoje é sexta, deixa eu olhar a data para não falar bobagem. Amém, aleluia, glórias a Deus. Hoje é quinta-feira, Amém, amanhã, amém, continuamos nossa live, em nome de Jesus, abraço carinhoso a vocês, tchau, tchau.